Sabe uma coisa curiosa? O mapa de um país pode, de verdade, moldar a mente de quem vive nele. A gente vai explorar hoje essa ideia que é fascinante. A conexão, muitas vezes invisível, entre o tamanho de uma nação e a visão de mundo da sua população. E isso afeta tudo, viu? Da política, à cultura, de um jeito que a gente nem imagina. Para começar, que tal um pequeno quebra-cabeça? Por que, muitas vezes, uma pessoa da Holanda, um país minúsculo, sabe mais de geografia do que alguém do Brasil ou dos Estados Unidos? E olha, já adianto, a resposta não tem nada a ver com inteligência. É algo muito mais profundo, uma questão de estrutura mesmo. É exatamente aqui que a gente entra no que podemos chamar de paradoxo do tamanho. A questão central, o ponto-chave, não é quem é mais esperto. A chave é entender como a própria estrutura de um país, o tamanho dele, os recursos que ele tem, acaba, no fim das contas, moldando a cabeça de milhões de pessoas. E tudo começa com um conceito central: conforto estrutural. Pensa assim, um país é tão grande, tão rico em recursos, com tanta gente comprando e vendendo aqui dentro, que ele meio que se basta. Ele não precisa olhar para fora com a mesma urgência que os outros. Esse conforto todo é o ponto de partida para a nossa conversa. E essa diferença básica acaba criando dois caminhos opostos no mundo. De um lado tem a galera do conforto, os países gigantes, do outro, a turma da sobrevivência, os países menores. São duas realidades que criam duas mentalidades completamente diferentes. A lógica aqui é bem direta, na verdade. Para um país grande, olhar para dentro é o natural, é o caminho mais fácil. Já para um país pequeno, olhar para fora não é bem uma escolha, é uma condição de sobrevivência. O mundo lá fora é o mercado deles, a fonte de tudo. E quais os efeitos colaterais desse conforto todo? Bem, a pressão para aprender outras línguas diminui. O interesse médio em saber o que acontece no mundo cai bastante. Afinal, para que se preocupar com o que está lá fora se a vida inteira parece acontecer aqui dentro, né? O foco naturalmente vira o próprio umbigo. E olha, é importante dizer, isso não é um defeito de caráter, tá? É uma consequência da estrutura. Agora, se a gente vira a moeda, a necessidade gera coisas impressionantes. Em países menores, é super normal a pessoa média falar 2, 3 línguas. Entender de geografia, saber quem são os jogadores no tabuleiro mundial, não é um luxo, é uma ferramenta. É preciso estar plugado no mundo, porque o sucesso de todo mundo ali depende disso. Certo. Então a pergunta que fica é, se os países grandes são tão focados em si mesmos, quer dizer que todos são imperialistas? Bom, a resposta é um pouco mais complicada. O tamanho dá o potencial, claro, mas o imperialismo vem em vários sabores diferentes. Vamos pegar os Estados Unidos como exemplo. O poder deles está em todo lugar. É militar, com bases pelo planeta, é cultural, com Hollywood e a Netflix definindo o que a gente assiste, é econômico, com o dólar sendo a moeda do mundo, e é tecnológico, com as empresas que ditam o nosso dia a dia. É o pacote completo de influência. A China já joga um jogo diferente. É um tipo de imperialismo moderno, sabe? Que usa menos exércitos e mais bancos. A influência vem com o dinheiro, financiando obras gigantescas, controlando portos, recursos e criando uma teia de dependência econômica. Já a Rússia adota uma tática mais clássica, digamos, mais old school. O foco deles é território, é controle direto dos vizinhos, é usar a força militar para garantir a sua área de influência, é o imperialismo de mapa, de fronteiras. E o Brasil, onde entra nisso tudo? Aqui a gente tem um exemplo perfeito do gigante passivo. É um país imenso, com uma população enorme, mas que não age como uma potência imperialista. Por quê? Falta poder militar que alcance longe, a influência política global é instável e a política externa, bem, nem sempre tem um rumo claro. É um potencial gigantesco que não se projeta para fora. E o Canadá e a Austrália são outros países enormes e ricos. Só que eles não jogam sozinhos. Eles operam dentro de uma aliança maior, o chamado Time do Ocidente, liderado pelos Estados Unidos e pelo Reino Unido. São jogadores importantes, sem dúvida, mas eles fazem parte de um time, não são os capitães. Agora, vamos voltar para o efeito interno de tudo isso. Porque o maior risco desse tal conforto estrutural não é geopolítico, é um risco mental. É a criação de uma verdadeira bolha. Exato. O perigo real é esse, a criação de uma bolha mental coletiva. É aquela sensação, às vezes sutil, de que o seu país não é só o centro do seu mundo, mas talvez o único mundo que realmente importa. Todo o resto vira só um cenário distante. E os perigos dessa bolha são bem sérios. Ela cria uma visão de mundo limitada, muitas vezes distorcida. Torna a população um alvo mais fácil para manipulação política baseada em nacionalismos bem rasos e, claro, diminui a empatia por problemas que parecem acontecer muito longe.
Esses slogans não aparecem do nada. America First, Brasil acima de tudo. Eles são a manifestação política perfeita dessa mentalidade de bolha. E funcionam tão bem aqui dentro porque eles validam essa visão autocentrada. Eles conversam diretamente com quem já se sente o centro do universo. Mas calma lá, não é só desvantagem. Ser um gigante e autocontido também tem um lado positivo muito forte. Uma vantagem meio escondida que aparece justamente na hora da crise. A principal vantagem é uma resiliência econômica absurda. Pensa num índice imaginário de autossuficiência. Um país pequeno que depende de exportação queria uma nota, sei lá, 20%. Um gigante como o Brasil ou os Estados Unidos poderia chegar a 85% ou mais. Na prática, isso significa que eles aguentam os trancos da economia global de um jeito que os países menores, totalmente expostos, simplesmente não conseguem. Isso se traduz em pontos muito concretos. Um mercado interno forte que consegue segurar a economia, uma dependência menor do comércio lá de fora e, por isso, uma capacidade muito maior de se recuperar depois das crises. Eles têm um colchão de segurança que os outros não têm. Dito tudo isso, é fundamental ter cuidado. Seria um erro pegar essa análise e tratar como uma regra de ferro absoluta. A realidade, como sempre, é bem mais complexa, cheia de nuances. A gente precisa adicionar outras lentes para entender o quadro completo. Primeiro, a educação. Uma pessoa bem informada em qualquer país pode ter uma visão de mundo super ampla. Segundo, a classe social. As elites muitas vezes vivem na sua própria bolha, mas é uma bolha global. E, por fim, o contexto de cada país é único. A Alemanha, por exemplo, é um gigante, mas a história trágica deles os obriga a serem hiperconectados e atentos ao mundo. E para a gente fechar, fica aqui uma reflexão. No fim das contas, o que molda mais a nossa janela para o mundo? É o passaporte, com as viagens e experiências que a gente vive lá fora? Ou é a biblioteca, com o conhecimento que a gente constrói aqui dentro? Talvez a verdadeira sabedoria seja nunca parar de usar os dois. Valeu por acompanhar a gente nessa análise.